Oi, pessoal. Na aula de hoje eu quero convidar vocês para estudar um pouco sobre a elasticidade do preço da demanda. Vem comigo para a gente entender um pouquinho da economia. Então, veja, eu tenho aqui para vocês uma fórmula matemática onde nós vamos poder fazer essa medição. É o que a gente chama de EPD. E na nossa fórmula nós temos o seguinte: nós temos aqui a variação de Q, esse delta significa para a gente variação, o Q significa quantidade, sobre a variação de P, que é o preço. Então, aqui eu tenho elasticidade do preço da minha demanda. Verificando isso, quando nós estamos estudando economia, nós observamos que as quantidades demandadas, elas têm uma variação e são sensíveis bastante ao preço. É uma coisa que nós já temos certa. Verificando, a equação se dá por esta fórmula. EPD é igual quantidade 2 menos quantidade 1 sobre quantidade 1. Preço 2 menos preço 1 sobre o preço 1. Então, nós temos aí uma atribuição de frações sobre frações, onde nós vamos poder estar descobrindo quanto é a elasticidade desse preço da demanda e podendo, inclusive, classificá-la de acordo com o que vai se pedindo, né? Então, visto, nós temos um exemplo, e nesse exemplo, nós estamos aqui com o primeiro exemplo do nosso estudo. E nesse primeiro exemplo, nós temos, para um preço de R$ 30, a quantidade demandada é 60. Uma redução no preço de R$ 3 aumenta a quantidade em 6 unidades. Podemos afirmar que a elasticidade do preço da demanda é. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma notificação aqui dos momentos, para que assim a gente possa estar resolvendo esse tipo de questão. Na minha primeira notificação, eu tenho o seguinte, né? A gente observa que nós temos uma quantidade 1 e uma quantidade 2, e temos também um preço 1 e um preço 2 na nossa questão. O preço 1 que nós vamos ter vai ser o seguinte: nós sabíamos que o produto era R$ 30, né? E quando estava no preço de R$ 30, ele estava demandando 60 unidades. Só que agora houve uma redução, né, de preço. Então, já sei que meu primeiro preço na informação é 30 e teve uma redução aí de R$ 3. Logo, meu próximo preço é 27. Eu observo também que quando era 30, ele estava demandando para a gente aqui, ó, 60 unidades. E agora que o preço aumentou, ele está demandando uma quantidade de 6 unidades a mais. Então, 60 mais 6, 66. Depois de feito essa problematização, nós vamos agora fazer a aplicabilidade deste material na fórmula, para que assim a gente possa verificar se essa demanda é uma demanda elástica, se é uma demanda inelástica ou se ela é uma demanda unitária, que eu já vou aqui mostrar para vocês. Pessoal, nessa nossa aula 3, nós vamos trabalhar alguns conceitos que são bastante importantes para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Dentre eles, o que nós vamos dar uma observada agora nessa aula, vai ser abordado o seguinte: a elasticidade dos preços. Nós vamos observar se os bens eles são considerados inelásticos ou são considerados elásticos. Assim também a gente vai observar o conceito da economia acerca dos bens de consumo. Esses bens de consumo, eles vão ser denominados como os bens de capital, podem ter também bens intermediários ou ainda bens complementares. Vamos dar uma olhadinha também. E para finalizar essa nossa aula, a gente vai trabalhar os tipos de mercado, bastante interessante esse conceito em economia. Então, iniciando, logo nesse nosso primeiro slide, eu trago a abordagem sobre os bens que são chamados de elásticos. Professor, o que são bens elásticos? O que é que eles representam dentro do nosso contexto de economia? Então, veja, o que são bens elásticos? Pela nossa definição, nós temos que são aqueles que, quando ocorre uma alteração no preço do produto em questão,
gera uma resposta de intensidade proporcional inversa na demanda. Isso quer dizer que se um produto como a picanha tem seu preço elevado, o consumidor irá buscar alternativas de troca para o item, obtendo carnes mais baratas que caibam em seu orçamento. Então, já trago aí o conceito juntamente de um exemplo, mas o que eu posso falar para vocês a respeito da elasticidade do preço da demanda é justamente isso. Quando um produto ele é mais elástico, é porque nós vamos termos mais produtos substitutos para poder estar ali colocando em seu lugar, né? São produtos que realmente são bastante sensíveis ao valor, ao preço. Toda vez que essa demanda por esse produto cai, é porque esse preço ele teve um aumento. Mas, por outro lado, eles são produtos que apresentam para a gente uma certa essencialidade, mas podem ser substitutos, né? Então, a gente tem aí o exemplo da carne, nós podemos fazer uma substituição também de uma maionese por uma outra ou de uma outra marca, ou até por um outro produto, do requeijão, assim como a gente já conversou em vídeos anteriores, da margarina, onde nós temos o preço da manteiga muito alto, substituímos pela margarina. E eu também posso até citar o exemplo do automóvel, né? O automóvel, ele acaba também sendo bem assim, bastante essencial na vida. Porém, ele é um tipo de bem que ele compromete um pouco a parcela do orçamento, né? Mas, professor, ele é um bem essencial, bastante essencial, dependendo da cidade, do país, do local que você mora. Porém, esse produto, ele pode ter um substituto, né? Mesmo sendo ele tão essencial. A gente vai poder estar substituindo o automóvel pela motocicleta. Nós sabemos que o gasto de combustível é mais barato, a manutenção, entre outros fatores, são mais em conta, vai caber melhor no nosso orçamento. E em alguns lugares até pela bicicleta, dependendo do lugar, dependendo da atividade aí que você vai desenvolver, né? Vai depender bastante do preço. Então, aí a gente observou essa relação, que a elasticidade do preço está voltada para a quantidade de maiores substitutos que nós venhamos a ter aí no mercado, certo? Em sequência, nós temos os produtos que eles são chamados de inelásticos. Que bens são esses? Nós temos também a nossa definição e, em sequência, alguns exemplos da inelasticidade dos preços. Esse bem inelástico ele vai se caracterizar pelo inverso do elástico. Assim, tais bens têm variação irrisória ou quase nula da sua demanda. Perante a alteração das condições de preço e ofertas, para melhor entender, pode-se usar o exemplo do sal. Só porque o preço do sal está mais barato, não quer dizer que a população vai consumir mais. Ou, em outro exemplo, um cidadão que irá deixar de comprar um remédio obrigatório para a sua vida, só porque houve alguma alteração no mercado, houve aí uma alteração no preço. Então, veja, pessoal, bastante relevante também, né, esse conceito, já com uma contextualização de um exemplo, onde fala de produtos que eles são essenciais, bastante essenciais. Então, o produto ele é mais considerado quanto mais elástico, quanto menos produtos substitutos ele tiver. Muitas vezes eles têm poucos substitutos ou nenhum substituto. É bem complicado. Por exemplo, se a gente colocar um exemplo agora do gás de cozinha, né? Se o preço do gás de cozinha ele subir muito, como é que o consumidor ele vai se comportar diante dessa situação? Observa-se que a gente vai acabar consumindo gás de cozinha, talvez dê um pouco mais uma economizada, mas o consumidor ele não deixa de não consumir, porque é um bem essencial, é importante. E para a gente poder encontrar aí um produto substituto, é bem delicado. Ele não tem quase nenhum substituto, ainda que eu diga que vou cozinhar no fogão a lenha. Mas vai ser uma situação aí um pouco complicada, né? Vai deixar a gente um pouco delicado. Então, assim, a gente vai ter como bens inelásticos o gás de cozinha, água, remédios que são obrigatórios, um leite para uma criança, por exemplo,
que mesmo que aconteça o aumento, nós não deixamos de consumir. Em economia, é bastante importante a gente conhecer os bens e saber como esse conceito ele é aplicado dentro da nossa linguagem econômica. E o professor, o que são bens? Eu tenho aqui bens de consumo. Pessoal, tem as definições e em sequência eu vou mostrar a especificidade de cada um para vocês. O primeiro que nós temos aqui é a respeito do conceito sobre os bens. Que são bens? São aqueles que atendem diretamente à demanda. É tudo aquilo que serve para a formação de patrimônio de uma empresa ou que tem utilidade material ou se aplica em um valor financeiro. É tudo que tem a sua importância e serve para satisfazer uma necessidade humana. Só que dentro da economia, esses bens eles são classificados como 5. Dentre eles, nós temos os seguintes: os bens que são conhecidos como os bens de capital, os bens que são de consumo durável ou não durável, bens intermediários, bens substitutos ou bens que são chamados de complementares. Falando sobre bens de capital, que é o primeiro que está sendo abordado para a gente, nós vamos observarmos o conceito, né? E o que são bens de capital? Os bens de capital também são chamados de bens de produtores. São aqueles que ajudam na produção de outros bens e eles vão satisfazer de forma direta ou indireta a necessidade dos consumidores. Que bens são esses? Podem ser as máquinas, plantas, matérias-primas, matérias agrícolas, industriais, entre outros. Nós temos também que os bens de produção, eles podem ser classificados como os bens de uso único ou bens de uso durável, que vem a ser os bens de uso único. Dentro desse campo, dessa especificidade, nós observamos o exemplo, por exemplo, do algodão. Se a gente pegar o algodão cru, ele vai ser utilizado nas fábricas, né? E ele vai ser utilizado de uma única maneira. O próximo, um papel para imprimir livros, por exemplo. Esse tipo de bem, ele vai ser usado de uma só vez. Então, após ele ser utilizado, ele vai perder a sua forma original. Ou também, os bens de capital podem ser classificados como bens de uso durável. Esses bens, eles podem ser usados por várias vezes. Eles não vão perder a sua essência por um único uso. Eles são usados por um longo período de tempo. Os bens de capitais, eles podem ser tidos como máquinas, as fábricas, os edifícios de fábricas, as ferramentas, os implementos, os tratores, são exemplos de produtos que têm o quê? Um uso durável. Aqui eu trago como exemplo no próprio slide uma máquina de costura, né? Uma máquina que ela serve para fabricar outros bens. Então são denominados bens de capital. Eles se denominam entre os dois. Bens de uso único ou bens de uso durável. Em sequência, nós temos aí os bens de consumo. Que bens são esses? São aqueles que atendem à demanda. Existem dois tipos de bens de consumo. Esses bens de consumo eles são chamados de bens duráveis ou ainda de bens não duráveis. Os bens duráveis é aquele que a gente pode usar ele por várias vezes e eles não vão perder a sua essência por um único uso, mas eles podem ficar sendo utilizados sempre. Já os bens não duráveis são aqueles produtos de consumo imediato, como os alimentos, como as bebidas, os produtos de limpeza, entre outros. Assim que a gente já utiliza, esse bem ele finda. E o bem durável, nós podemos estar utilizando ele várias vezes. Os televisores, os aparelhos de som são bens aí que são classificados como duráveis. Assim também, eu tenho outro tipo de bem, que são chamados de bens intermediários.
Esses bens, eles são vendidos por uma empresa para outra revenda ou para produção futura. São chamados de bens intermediários. Esses bens de uso único são transformados para fabricar bens finais. Então, a gente já está observando aí essa denominação, né? São utilizados para produzir outros bens, mas ele vai se diferir do bem de capital porque eles são consumidos durante o próprio processo de produção. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma verificação, né? Vamos pegar um algodão. Esse algodão ele vai ser vendido e a fábrica vai transformar ele em fio. Quando transforma em fio, né? A fiação ela vai ser vendida à fábrica têxtil, onde vai desaparecer e vai surgir aí um novo produto, que vai ser para a gente o tecido. Inclusive tem um exemplo aqui, né? O tecido utilizado para fabricar uma camisa. E lá na fábrica o comerciante vai comercializar, vai ver o tipo de produto e fazer a sua melhor aplicabilidade. Outro bem famoso que nós estamos sempre falando no nosso conceito são os bens substitutos. A gente, quando fala em demanda, vale salientar que os bens substitutos eles estão aí sempre aparecendo, né? E o bem substituto já está dizendo, é aquele que vai poder substituir um outro bem. São bens que interferem na demanda de um produto por parte do consumidor. Neste caso, as pequenas variações em seu preço para cima ou para baixo farão com que o consumidor passe a adquirir mais de um produto substituto. Então, todos os produtos que possuem substitutos, nós vamos observar dentro do contexto da economia que eles estão aí ficando no lugar de outro bem. A gente comentou como exemplo a manteiga, a margarina, a maionese, um iogurte, um tipo de biscoito A, B, enfim. E para finalizar, a gente tem os bens que são chamados de bens complementares. São chamados de bens complementares. Ou seja, o que são bens complementares? São aqueles bens que eles complementam outros bens. A gente pode, por exemplo, colocar em contexto a questão do som e do CD. Há muito tempo atrás, né, para a gente poder escutar músicas era somente através do CD. E o som, naquela época, tinha até um preço acessível, até dava para comprar. Mas não adiantaria a gente possuir somente o som, ter a aquisição do som se não tínhamos o CD, porque o CD ele já tinha um custo maior. Então, o que é um bem complementar? É um bem que ele precisa de outro bem para poder estar aí se complementando dentro do contexto.